Now I lay me down to sleep. Now I lay me down to sleep. Pray the Lord my soul to keep. Pray the Lord my soul to keep. If I die before I wake. If I die before I Pray wake. the Lord my soul to take. Pray the Lord my soul to take. Olá, capirotos contemporâneos e Eros. Eu sou o Madu e falando nele, no Diabo, nosso amigo Eros Capetão, ele tem uma tatuagem aí na perna de uma excelente série, inclusive sobre o Diabo, chamada Supernatural. E isso é verdade. Pior é que é verdade esse bilhete, gente. Ah, perdi isso, gente. É verdade, ele tem a tatuagem de Supernatural, Fê. Ele e o Kai combinaram de fazer uma tatuagem combinada igual os dois de Supernatural também. Ah, que fofo. Fofos. Não achei romântico. Vou tatuar o Damon Winchester nas costas. Nossa, que lindo. E, gente, eu sou a Zizi e eu descobri nesse episódio que vale a pena a gente confrontar os medos. Eu tinha 2 promessas de nunca assistir 2 filmes, eu assisti os 2 e o medo passou. Ah, que bom. Vai virar o Batman do Diabo, né? Ok. Bom, eu sou o Eros e nós estamos aqui de novo essa semana para falar dos parentes, né? Então, bora lá. Oi, gente, eu sou a Fernanda e, meu Deus do céu, eu tava ouvindo o último episódio e pra um episódio que fala sobre demônio, eu falei, meu Deus, e o Eros falou Jesus Christ o episódio inteiro. Toda hora é meu Deus do meu lado e Jesus Christ do lado do Eros. Muito bem. A gente tá aqui no 7º episódio especial sobre monstros. Esse episódio de hoje é uma continuação, como a Fê disse, do episódio anterior, em que a gente abordou 4 filmes que tratam sobre demônios, o famoso mochilinha de criança. Só que no caso, nós falamos de filmes produzidos nos anos 90 e hoje a gente continua falando sobre demônios, dessa vez com base em 4 filmes produzidos após o ano 2000. Ó, se você não ouviu o episódio anterior, episódio número 44, fica aí a dica, vai lá e ouve antes. Se você já ouviu, continue aí com a gente. E não olha pra trás não, porque pode ser que tenha alguém pendurado na parede bem pertinho de você. Ó, no episódio 44, a gente já explicou, quer dizer, melhor, Zizi explicou o que representa o demônio no cinema, né? No nível mais óbvio e no nível até simbólico. Então aqui, nesse episódio, já vamos direto pros filmes e vão ser 4 filmes. O Exorcismo de Emily Eros, Constantine, Atividade Paranormal e Hereditário. E às vezes só não vai fazer nova abertura, porque nós definimos que os demônios não mudaram dos anos 90 para os anos 2000, né? Eles continuam sendo os mesmos. Os filmes de demônio até mudaram, né, gente? Vamos combinar que eles ficaram um pouco piores, mas, na minha opinião, pelo menos. Eles evoluíram. Mais assustadores, né? Um pouquinho mais horroríficos. Eu achei que descambou pra um terrorzão que não é o terror que eu gosto. Tirando o Hereditário, que nós vamos falar na frente, só eu dando spoiler. Mas bora lá. Primeiro filme, então, O Exorcismo de Emily Rose, de Emily Eros, 2005. Direção de Scott Derrickson. Roteiro desse também. E do Paul Harris, Boardman, O Homem da Tábua. A história é baseada numa história real, né? Que conta a história da Emily Rose, que supostamente foi possuída e é exorcizada por um padre e eventualmente vem a morrer depois desse exorcismo. E a história do filme, na verdade, gira em torno de uma história de tribunal, onde uma advogada cética enfrenta um procurador teoricamente católico, ou eu não lembro nem se era católico, mas era católico. Sim. Era alguém de fé. Eu acho que ele não era católico, não, mas sim, era religioso. Eu acho que não era, não. Eu acho que era protestante, alguma coisa do tipo. Mas Estados Unidos tem disso, tem um trope até desse filme que é sempre o catolicismo é que vence o mal, porque todo filme de capeta nunca é um evangélico, é sempre católico. Tem um trope nesse filme. Mas enfim. E a história vai desenrolando dentro do julgamento e vai contando em segundo plano todo o contexto do exorcismo da menina e como que começou a acontecer os primeiros quadros de possessão dela na escola e evoluíram até o exorcismo. O filme é divertidinho, ele não é ruim não. Eu me lembro de ter gostado mais dele em 2005 do que eu gostei dele agora, mas definitivamente não é o pior dessa lista aqui. Eu achei bom também. Eu também gostei mais de 2005. Eu lembro que em 2005 eu fiquei meio assustada, assim, porque ele tem umas partes meio assustadoras, né? Eu não sei porque, se foi 2005 ou se foi porque foi a primeira vez, mas realmente me impressionou um pouco mais a primeira vez. Mas ainda assim é um filme bom.
Acho que até de efeitos, né, que não são muitos, mas tem alguns, assim, ele é interessante. E eu curto a perspectiva do filme, de ser um filme de tribunal, na verdade, e trazer essa coisa do demônio. Sim. Que, tipo, a gente até teve isso no Advogado do Diabo, mas o tribunal era muito mais plano de fundo pra história ali. E aqui não, né? A história toda gira em torno do julgamento ali. Eu gosto da perspectiva. Eu vou ser a voz do contra. Eu acho um filme, enquanto filme, fraco. Eu acho que o que é interessante no filme é a história. O que faz o filme ok de ser assistido, mas enquanto experiência fílmica, enquanto filme, eu acho ele bem mais ou menos. E a comparação aí com o Advogado do Diabo, não necessariamente uma comparação, né? Mas trazer aí pra conversa o Advogado do Diabo, pra mim, denuncia exatamente o que eu acho o problema. Mas enquanto a gente vê no Advogado do Diabo, né, toda aquela história de estar num tribunal, ser pano de fundo para um tanto de diálogo interessante, que traz um tanto de reflexão que eu acho interessante, curiosa, que me faz pensar sobre um tanto de coisa, eu acho que o roteiro do Emily Rose raso. Eu acho que ele vai em frases de efeito que não me põe muito para refletir sobre outras coisas. Tem um debate interessante, não tiro isso do filme, mas não acho que ele leva isso para um lugar que realmente eu acho profundo, que não me desperta nada além do que outros filmes e outras conversas já despertaram. Acho as atuações muito medianas, tirando a da menina, né, que faz a Emily Rose nos momentos principalmente dos efeitos, né, a hora que ela tá lá com o corpo contorcido, a mulher do Dexter. Eu acho que não é mais a mulher do Dexter, né? É lógico, o Dexter matou ela no final. É irmã do Dexter, velho? Na série ela é irmã do Dexter, na vida real eles... esposa dele. Ah, tá. Na vida real ele não chama Dexter, mas tá bom. Esse é o detalhe. Na última temporada ele chama Jim. Então... Ô Zizi, mas eu acho que você falou uma coisa aí que me fez pensar um pouco de por que eu acho que eu não gostei tanto dessa vez. Eu acho que eu vi o Exorcista pro nosso... Eu não tinha visto ainda. E eu vi pro nosso último programa, né? O último programa dessa série de monstros, a gente fala do Exorcista. E aí quando você vê esse, né? Tanto que é o exorcismo de Emily Rose também, aí ele perde um pouco o impacto. Eu acho que pra mim pode ter sido isso, sabe? Porque ele tem muitas coisas semelhantes. Sim, com o Exorcista e com o Advogado do Diabo, né? Eu acho que ele tem aí uma semelhança com os dois, assim. Exato. Keanu Reeves e tribunal é recorrente, né? Nesses filmes de diabo. Já notamos aqui um padrão. Mas, ó, eu não teria assistido esse filme se não fosse esse episódio aqui. Eu, cagão, até que tô menos ultimamente com essa forçação de terror. Não tive a experiência em 2005. Acho que você também não teve, né, Zizi? Não, também não. Ele é uma das promessas que eu tinha feito, né? Assim, quando eu morri de medo do Exorcista lá atrás, quando eu vi o trailer da Emily Rose, eu falei, não vou ver esse filme nunca. E confesso que, assim, ele me deixou até bem tensa, né? Mas não foi o filme que mais me deu medo, não. O Hereditário, por exemplo, me dá muito mais medo que ele. Muito mais também. Eu fiquei... Quando eu fui assistir, assim, eu tenho uma certa dificuldade de olhar pra tela o tempo inteiro por causa da porra do susto que lá vem, né? E eu começo aquele negócio de meio tampar o olho, meio não querer olhar, encarar de frente. Então eu acho que isso disfarça um pouco a percepção das interpretações. Só que no começo do filme, o filme pra entrar em terror, ele demora uns 40 minutos. O começo é um filme de tribunal. Assim, eu nem acho que o filme entra no terror, entendeu? A verdade é essa. Eu acho, eu tenho cagaço. Se me dá cagaço, pra mim, entra no terror. Tá? Eu também tive medo. Você tem claramente virada de olho, a porta batendo, susto, você tem você tem todos os elementos. Te contar que dos 4 de hoje, só a Atividade Paranormal é que deu uma arrepiada no pelo, sacou? Mas você é o demônio, velho. É porque você tem medo do seu primo Pazizico, primo de Pazuzu, primo de Eros, é tudo da minha família. Então você não vai assustar, não tem medo. É porque você já conhece tudo, não tem surpresa. Nada mais que um domingo em família. Mas a parada que eu ia contar desse filme é que os 40 primeiros minutos não tem cena de terror, então eu não tô tenso assistindo e eu consigo perceber. A cena de abertura do advogado, do promotor, né? Do advogado tá atacando ali. Ele é tão galhofa quando ele tá falando, e a cena é tão montada que até a Fernanda, minha esposa, que ela não é tão ligada, assim, em diálogo, em narrativa, igual a gente é. Ela falou assim, nossa, que charlatão. Só que ele não tava interpretando um charlatão, né? Era um roteiro mal escrito mesmo, um pouco isso, é uma mistura de uma atuação muito mediana com um roteiro mal escrito, né? É um pouco que me tira do filme. Pastelonas, né? É isso, acho que é isso. Agora, a parada do 3 horas da manhã, eu fiquei assim, que eu não acorde pra ir ao banheiro 3 horas da manhã. Nessa noite. Eu fiquei um tempo, quando eu vi lá em 2005, se eu acordava de madrugada, eu não tinha coragem de olhar no relógio. Eu falei, gente, se eu olhar e for 3 horas, eu vou cagar. Então eu prefiro eu vou ficar acompanhando. não olhar. Eu não lembrava disso de 2005. É tipo, dessa vez
eu lembrei, e a historinha que 3 da manhã é a hora do diabo e 3 da tarde é a hora do Senhor. Eu disse, caralho, eu não tinha atinado com isso. Bom, há controvérsias também, né? Mas enfim. Que já é nosso primeiro trope aí, né? Que é exatamente no tique do tic-tac. Então, que, assim, né? Que é quando... Não é TikTok, não é dancinha, não, Maduro. É sociedade. O problema é que ela né? falou tique, eu com a minha cabeça, que você fala uma palavra, eu penso em música, eu já comecei no tic-tic-tac do seu coração. Eu pensei em outras coisas também. Eu também, Zizi. Gente, aí por isso que vocês não ficam com medo do filme, ó. Vocês ficam pensando nessas bobagens. Mas era no tique do relógio, no tique-tique do relógio. Mas então, na hora assim... que eu escutei o tique das 3 da manhã no filme, eu não me lembrei da música, não, e não fiquei, tipo, tranquila, não. Nem fudendo. Tranquila é aqui agora pra falar. Agora, Fê, você começou a entrar aí nos tropes. Eu ia comentar mais cedo, já puxando um outro trope também, que é o vagamente baseado numa história real. Uma outra coisa que eu acho que me tira do filme é essa pretensão de ser baseado numa história real, mas que quando você vai ver a história real, ela é tão cheia de outros contextos, né? E eu particularmente acho tão diferente que isso também me tira do filme. Até eu acho que tem uma forçação de barra no baseado numa história real que... preguiça. Eu fui pesquisar a história real depois de ver a porra do filme, né? Também. Quem não vai, né? Quem não vai procurar foto da menina real? Quem não vai, o Caio manda um documentário inteiro pra você assistir. Com o áudio da voz da menina possuída. Eu ainda acho que ela estava possuída. Gente, ela era alemã. Pessoa falando alemão parece que tá falando isso. Mas Eros tem... Ele sabe quando tá, quando não tá. Eu acredito. É verdade. Agora, uma parada, falando dessa história real, tem o trope que é talvez mágico, talvez mundano, que é a ideia de que Emily pode estar ou não possuída, e a gente tem algumas cenas que mostram, né, a versão dela possuída, sendo contada pela defesa, e depois mostra a mesma cena dela não possuída e sendo a coisa da mente dela, por exemplo, ela furando a mão na cerca. É a perspectiva médica, né? Isso. Ela tá simulando o estigmata no arame Exatamente. farpado. Eu acho que o filme seria tão interessante se ele fizesse como naquele filme A Dúvida, que no final das contas você não sabe. Sim. Ali você sai sabendo que é demônio, você sabe. O filme te conta que é demônio, ele não te deixa na dúvida. Não deixa. Eu acho até que o filme é tendencioso à versão de que é demônio. Eu, por exemplo, acredito em demônio, eu saio continuando achando que não é. Mas ele vai no lugar de, pelo menos, não acusar o padre que realmente acreditava naquilo. Mas eu também acho que o filme se beneficiaria muito de brincar com as duas versões, dando essa possibilidade, porque ele faz isso quase que só aquela vez, né? Então ele reforça tem umas 3 um lado. coisinhas E que se ele põe brincasse assim. de te gerar dúvida mais vezes, acho que enriqueceria. Quando ela afunda na cama, eles também fazem isso. Por isso que eu falei poucas, né? Não quer dizer que é uma só, mas ele se beneficiaria mais de estar estruturado nisso, né? Só de chamar o exorcismo de Emily Rose, você já presume que é o exorcismo. Você já presume o diabo, né? Se ele chamasse simplesmente Emily Rose e fosse contado sob essa perspectiva do tribunal, tendo o terror e tendo a ausência do terror... Quer chamar o assassinato de Emily Rose pelo Aí você tá atendendo O assassinato de Emily Rose pelo possível terrível demônio. Mas sabe o que eu acho que quebra um pouco a dúvida? É aquela cena lá no final em que ela tá conversando com Deus, Maria, a Virgem Maria. E aí aquilo eu achei que até então, assim, acho que você entra meio na pira, porque assim, as visões que ela tem, né, as coisas que ela sente são meio que rápidas, assim, é tipo um vislumbre, assim, você vê e já não tá mais lá. Aí nessa hora eu achei que foi meio filme falando assim, essa é a versão correta. No sentido... É por isso também, Fê, assim, primeiro que tá no ponto de vista dela, até falando filmograficamente. Segundo, que o filme abusa de câmera, tipo ângulo holandês, ângulo maluco de câmera, pra mostrar quando pode ter alguma coisa sobrenatural e psique. Ali não. Ali o filme tá normal, sabe? Ela não te conta filmograficamente que é um delírio. Não, e o filme reforça essa visão em outros aspectos, né? Quando a gente tem a advogada que nem, né, acredita em uma religião, começa a acordar às 3 horas da manhã e sofrer uma perseguição de algo maligno, né? Assim, mas o filme reforça ali de que tem alguma coisa esquisita acontecendo com a advogada também, porque esse caso é pesado e tá cheio de energias malignas. É uma luta do bem contra o mal. Com a mafiozinha que ela acha, né? Pessoas sugestionáveis. E tem isso, né, que você falou, Fê, assim, acho que é uma luta do bem contra o mal muito, muito clara, né? E eu acho que é isso
isso que me tira dos filmes de terror. Quando ele me estabelece que eu tenho algo muito sobrenatural versus, né, ele não constrói a dúvida, ele não constrói a tensão, ele me tira do que eu gosto de ver num filme de terror. É nada, no caso. Ele até tenta tirar esse maniqueísmo quando ele coloca o advogado, o promotor, também sendo um cristão, né? Ele tenta, mas ele não faz isso bem. Pra mim, ele não faz isso bem feito, sabe? Isso fica Não ali. faz também, acho que não. Podia ter pesado um pouco mais nisso, acho que ficaria um filme mais interessante. É tipo, as falas da Laura Linney são melhores do que a do promotor, no final das contas, né? Mas que também não são grandes coisas, né? Vamos também combinar. não. Eu acho que o que deixa mais, assim, até um outro trope também é o próprio padre, né? Que o padre Moore, ele aí, o trope é o bom pastor, que é, né, aquele religioso, aquele padre, no caso, né? Ele é bonzinho. Ele é bonzinho. E ele, assim, é muito bonzinho, sabe? Se tivesse um pouco mais de dúvida, sei lá, talvez, porque ele fica mesmo como o cara, assim, sério, e que fez tudo pra ajudar e tava ali se submetendo ao que fosse. Eu acho que o filme, né, apesar de, assim, de personagens questioná-lo, o filme não questiona, hora nenhuma. O filme conta pra gente que ele tá certo. Conta pra gente que ele tá agindo na verdade dele, né? Assim, se ele fez uma merda, foi agindo no que ele acredita. A merda dele é perante o outro lado. Mas né? acho que nem isso, Zê. E até completar com isso, mas acho que nem isso. Eu acho que até o outro lado, entre aspas, né, aí dessa história, consegue entender que é isso. Ele tava agindo dentro do que ele acha que ele tinha que fazer. Agora, a parte assustadora, né, do filme fica realmente por conta desses detalhes aí da história, né? A gente tem um trope que é muitos espíritos dentro de um só, que é quando a gente tem o ápice do filme para descobrir que ela tá possuída não por um, mas por 6 demônios, né? E isso vem da história real, né? E aí a coisa começa a ficar bem intensa e assustadora. E ela fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Eu digo mais, hein? Gatos. 6 gatos na beirada da cama. Gato coisa de demônio. Zizi vai defender que não, mas é. Gato é coisa de demônio. Não. Gatos O filme são fala fofinhos. que é. O filme fala que era. E Dá o aquele de veredito. cobra, aranha, rato que sai caindo em cima dela dentro daquela porra daquele celeiro, bicho. Que filme de terror aquela merda. Não, e que celeiro, né? Como é que vive num celeiro desse, né? Detalhe. Já teve 15 cobras dentro de um celeiro, porra, né? Coitado dos cavalos, né? Né? Segundo filme, Constantine, também de 2005, direção de Francis Lawrence, roteiro de Mark Bomback e Frank A. Capello. Filme de super-herói, quando filme de super-herói era legal, porque tinha pouco, né? Concordo, A gente tem o John Constantine, que é o Keanu Reeves. Ele é um suicida. Ele é um médium, né? Ele tentou suicídio quando tinha, sei lá, 15 anos de idade. E ele teve morto por 2 minutos. E aí ele começou a acreditar nas visões que ele tinha de ser um médium. E daí em diante ele começou a combater o mal, caçar demônio, exorcismo, etc. Para tentar comprar a entrada dele no reino dos céus, já que todo suicida vai para o inferno. E a história vai desenvolvendo em cima da lança do destino, que é achada, embrulhada dentro da bandeira nazista, que inclusive é a mesma lança do Hellboy de 2004, e a Rachel Weisz tem uma irmã gêmea que acaba suicidando no início do filme, e teoricamente seria a portadora, vai ser a mãe de quem vai dar a luz ao filho do diabo ali no caso, que é o Menon. E aí eles vão lutando para impedir a chegada do rebento do diabo, filho de Lúcifer, e tem as pequenas reviravoltas do filme de quem efetivamente está por trás daquilo tudo. Eles vivem num mundo onde o sobrenatural, de certa forma, é conhecido de alguma forma, e as pessoas têm um pacto de não interferência. Eles não podem chegar no plano terrestre, mas eles podem induzir, incentivar, falar no pé do... As pessoas não, né? Deus e o capeta. Tem um jogo de tabuleiro onde eles podem soprar no ouvido da pessoa pra ser bom ou ser ruim. É legalzinho o filme, é divertido. Mostrando que é uma continuação de Advogado do Diabo. Viu? Falei isso lá atrás, eu tenho certeza que é. Que fala a mesma coisa. Não, só influencia e tal. Agora pensa, o Keanu Reeves podia ter sido o Nicolas Cage. Poderia ter deixado o filme ou muito mais interessante,
interessante ou tipo uma desgrama total, né? A gente nunca sabe quando a gente Ele caminha nesse espectro, né? Da merda ao ouro, né? Nessa época aí é da época que ele fazia bosta, né? Então, ele já fazia bosta, então... Eu já acho que é mais frequente. O cara que oscila nesse ponto, né, gente? Mas enfim, acho que eu vou ser a voz da discórdia de novo, porque, ok, legalzinho, tem bons momentos, mas eu acho a típica definição de filme 100% mais ou menos. É mesmo, eu gostei. Mas ele não tem pretensão, Emily Rose tem pretensão, esse não tem. Sabe aquele filme despretensioso? É um quadrinho, tá lá, mas vem de eu lá. acho que ele tem uma pretensão de ser cool. Ele não tem a pretensão de ser profundo. Ok, ele se livra nessa, mas ele tem a pretensão de ser cool. E a única cena dele que eu realmente gosto e acho massa é a primeira. O primeiro exorcismo. Aquele primeiro demais. exorcismo, ele é muito mais legal. Eu achei isso um problema do filme. Ele queima a melhor cena do filme na primeira. E depois, Concordo. Mas ele tem efeitos interessantes, ele tem algumas coisas assim. Não acho ele ruim também, não. Eu gosto muito da pegada do Gabriel ser a Tilda Swinton. Eu também. Legal Acho demais. Mas aí foda. é que a Tilda Swinton, tipo, onde ela aparece, ela é foda, independente do resto do filme não ser, né? Mas é tipo, a ideia do filme de, tipo, ser uma mulher e ser o Gabriel ao mesmo tempo, e ela tá super andrógena ali, eu acho legal. Eu gosto muito do figurino dela durante o filme todo, inclusive na hora que ela aparece no final. Também gosto. E a cena final, onde ela conversa com ele, eu gosto daquela cena também, entendeu? Eu me divirto. E acho que o diabo, o Lúcifer, é do caralho, velho. Eu adoro aquele ator. O Peter Stormare, eu adoro ele também, Ele, cara. pra mim, é o melhor capeta de todos os tempos, sacou? É tipo, ele tem cara dos primos, todos. Você acredita que ele é o demônio, né? Você fala, esse é mesmo. E, tipo, a pegada dele vir todo de branco, com o pezinho sujo de piche. Foda, velho. Foda. Eu também gosto da caracterização. Ele só assim. faz papel assim, né, cara? Se você pegar lá no dos Coen, no Fargo, ele tá um malucão. Sim. Né? Você pega no próprio Breaking Bad, né? Acho que ele tá no Breaking Bad, não. Eu acho que ele faz um mafiosão no Prison Break. O Mesmo mafioso esquema. mal. É tipo, ele como em American Gods. É do caralho também. Sim, o papel pra dele. caralho. Como, velho, é tipo... É verdade. O deus russo, sei lá das quantas. Uhum. E ele anda com uma marreta, velho. Ele é foda. Ele é sempre aquilo, né? Ele é aquilo. Mas é aquilo bom, não gosto. É bom, é um personagem Ele divertido. faz isso bacana, né? E eu acho que essa parte visual do filme é o ponto alto dele também, né? Assim, vocês falaram aí do figurino, mas as caracterizações, tipo, o próprio monstro, tem um lá que são vários bichos, né? Assim, formando uma nuvem de um enxame de bichos nojentos. Essa parte é a parte legal do filme. E eu acho que ele tem debates mais interessantes do que o Emily Rose, por exemplo. Sim, o capetinha lá é o Bush, o cara do Bush, né? Qual Bush? Bush, a banda Bush. O cara que era namorado da... Sim, da Gwen Stefani. Ah, tá. Ex-marido. Namorado é ótimo, né? O cara foi casado com a Gwen Stefani, tipo, uns 20 anos. Ele é o namorado da Gwen Stefani. Whatever. É tipo... É que pro diabo o tempo passa muito diferente, né? Assim, Eu não tenho que 20 anos ficar é pouco. acompanhando a vida amorosa. Eu não acompanho Variety, não, sabe? Eu não tenho, não, só tô rindo da displicência. Esses rituais católicos, tipo casamento pro Eros, não conta. Eu tô muito mais envolvido com paganismo, sacou? Primeiro trope aí, o Eros já falou da ideia do demônio entrar com pé de piche, né? Muito doido, né? Não gosta de sapatos, é o trope. O personagem tá de terno, né? Terno branco ali, ele entra nos trincos, cabelinho pra trás e descalço e o pé pingando piche. E, inclusive, tem uma teoria quando põe esse trope, é que, na verdade, isso é padrão de qualquer anjo, seja bom ou mal, né? Por exemplo, Gabriel também não usa sapatos. A Tilda não usa sapatos, né? Eu nunca sei se eu falo ele ou ela, nesse caso. A Tilda não usa sapatos. Pra que definir gêneros? Os mestiços, que são os demônios e os anjos que interferem na sociedade, né? Ao contrário do inferno e do céu propriamente dito, que não mexem, eles são humanos que foram mortos, que são ou tão bons ou tão ruins, que eles foram autorizados a retornar, ou meio anjo ou meio demônio. Na verdade, não é o cruzamento, não. Então faz todo sentido a Tilda ser Gabriel e Gabriel não ser Gabriel ou Gabriel. Outro trope que a gente já Zizi citou aí, né? A questão dos insetos utilizados aí no filme. Então a gente tem aí um trope que as moscas é igual ao mal. Então pronunciam, né? Os insetos no geral, mas as moscas principalmente. No filme tem a cena que aparece no olho no cara, né? Antes do ataque dele ser morto pelo demônio lá, aparece uma mosca no olho
E é bom que o cara tem um nome de mosca, né? É um prenúncio, inclusive. Ele tem nome B-Man, né? Prenuncia a morte dele. Mas o que eu acho legal desse trope é que ele não é um clássico à toa, né? Eu acho que a mosca, aqui no caso, mas de maneira geral, os bichos nojentinhos, eles criam sempre na gente uma sensação de e aquela agonia realmente cria um clima para cenas. Não à toa é usadíssimo aí em filmes de terror, não só, né? Mas sempre que a gente quer criar um asco, né? Pela, assim... A Beetlejuice, né? Beetle. Insetos, né? Tava lá no Emily Rose também, os insetos. A menina comendo as aranhas debaixo da mesa e barata. E Sim, no Hereditário tem, né? Também tem, né? No corpo da mãe dela, que ela encontra lá no sótão, né? Na cabeça da menina, que tá colada no poste. Cheia de mosca. Nossa, exatamente. É porque também ficam ali, né? Tem a ver com morte, né? Geralmente em carcaças e bichos. Apodrecimento, né? Aí costuma ter também... Isso atrai insetos, né? E vermes. Vermes. E aí eu pego e lembro do arroz de Garotos Perdidos. Tipo, nojento. Eu acabo lembrando do macarrão do O Que Fazemos nas Sombras. Boa. Eu lembrei dele também. Maravilhoso. Bom, a gente tem no filme também um sacrifício heróico aí bem subvertido, ou nem sei se ele chega a ser de fato subvertido. É um sacrifício heróico confuso, né? Porque primeiro que o cara suicida de novo, né? O Constantino suicida de novo pra ele atrair o Satanás pra Terra ali pra aquele momento, pra buscar ele. Porque ele seria buscado pessoalmente por Lúcifer. Isso. Está prenunciado no filme. E aí ele suicida pra atrair, né? Pra chegar perto da morte, pra atrair o Lúcifer, pra poder falar que o que ele quer, né? Ali no final das contas, ele quer salvar a irmã gêmea lá da mocinha da história, mas na verdade ele também tá cheio de intenções fazendo esse truquinho aí, porque o que ele quer é comprar a passagem dele pro céu, né? Ele quer anular o primeiro suicídio pra poder ir com uma boa ação pra poder ganhar a passagem pro céu. Mas aí vem porque o a Gabriel já tinha falado isso com ele lá atrás, inclusive, né? Que ele não precisava parecer, que ele sabia e ele tinha que no final das contas sentir. E aí acho que é o problema da canastrice do Keanu Reeves, sacou? É tipo, a conversa dele na hora que ele abre mão pra salvar a menina é muito canastra, sacou? É tipo, eu prefiro o João Grilo negociando com o diabo do que ele, sacou? É tipo isso. Mas olha aqui, eu entendi a cena assim, vê se eu tô errado. Ele corta os pulsos lá, maluco, pra atrair o capitão, porque o Lúcifer vai vir e a cena ele vai ter contato com o filho dele que tá ali manipulando junto com o Gabriel, tá lá na outra sala. Não, eu concordo. Ele faz a coisa toda pra salvar o dia. Ele atrai, inicialmente ele fala, foda-se, eu tô morto mesmo, ele atrai pra isso. Aí o capeta dá uma escolha pra ele, fala assim, o que você quer? Me fala o que você quer. Ele fala assim, você quer sua vida? Não, eu quero que você salve a outra, que tá em suicídio. Retorna ela. Só que isso pra mim, ele não faz pensando o que era dele, não. Ele não faz pensando nele, não. Foi o primeiro ato dele, altruístico, de falar assim, é pela outra. Quando ele faz isso... Mas eu acho que nisso que o Eros tá falando que não vende pra gente isso. Se o ator fosse melhor, a cena transmitiria a ideia de que ele tá realmente sendo altruísta. Mas do jeito que o Keanu Reeves super interpreta bem, é tipo... É um robô, né? Tá cagado, sacou? É ruim. E vamos tirar um pouco aí só do Keanu Reeves, que sim, eu concordo com tudo que você disse, mas ainda tem a cena dele, tipo, indo pro céu mandando dedo pro diabo, né? Dedo. Tipo, o filme ridículo, não corrobora que ele tá de fato fazendo um ato altruísta ali, né? Exato. Bom, mas de toda maneira, ainda tem mais uma treta no meio dessa história, que é o diabo então ir lá e curar ele e, tipo, quase que fazer uma brincadeira de, tipo, eu vou anular seu sacrifício e vou te manter aqui de novo, vou, tipo, zerar seu jogo e vamos ver se você vai se manter bonzinho o suficiente pra ir pro céu. Eu vou te dar outra chance pra você se fuder, porque eu tenho certeza que você vai cagar tudo de novo e eu vou vir te buscar. E aí ele cura não só o corte no pulso, mas o câncer, né? Então ele cura os dois suicídios num só. Ele já tava fudido do câncer, velho. O cara tava com horas marcadas. E pelo jeito ele fumava piche, né? E não tivemos Constantine 2. Vai ter, 2023. Então, gente, eles vão ressuscitar tudo nessa vida. Mas, gente, tudo, não tem nada mais original, não. Tristeza. Aqui me preocupa menos porque nós estamos falando só de 2005, né? Então, assim, o problema é quando pega os lá de trás. Mas pelo menos
mas o Constantine tem, imagino que tem os quadrinhos ali, talvez deve ir além do que tem no filme, né? Então talvez tenha material para usar como base. Material, Sim. com certeza tem. E aqui, Zizi, só pra te zoar de novo com o trope, gatos são mágicos, né? Não são. Quer dizer, Tá machos ligado são, ao mas- inferno. Não Nesse ligado ao caso, de inferno. novo, tá ligado ao inferno, que o John, ele usa o gato de Angela pra entrar no inferno, porque ele diz que eles estão meio dentro e meio fora. É isso aí, ó. Eu acho esse tipo de trope sacanagem, que reforça o preconceito contra os gatos pretos, porque claro que o do filme, né, é um gato preto. E é por Obviamente. isso que na sexta-feira 13 a galera sacrifica gato preto, e isso é tipo muito sacanagem. De verdade, essa fala. Isso é que você nunca viu o gato preto que fica rondando aqui em casa. Ah, aí, ó. Viu? Ai, Viu? ai, papai. Um portal do inferno em volta. Por aqui eu tô procurando. Tem uma brincadeira que tem várias homenagens nesse filme aí, fugindo um pouco do capeta em si, né, do diabo. Tem uma homenagem à Matrix. O Neo, ele acorda, né, a cena que ele vê o gato preto atravessando 2 vezes é bem semelhante à cena que ele primeiro vê o gato dela, sabe? Isso até tá dentro do trope dessa homenagem. Então ele homenageia Matrix, vai saber, né, essa homenagem aí, mas ele É homenageia. que depois de Matrix, todo mundo quer vender Matrix, né, velho? Que preguiça. Inclusive Matrix. Menos Matrix. Menos Matrix. Mesmo a atriz que falou assim, eu vou fazer, mas não queria. Vou fazer, mas choramingando o tempo todo. Não quero. Eu vou não fazer, quero. tô deprimido, mas recebi milhões e milhões de dólares dentro do meu bolsinho triste. Ser milionário chorando, né, aquele meme. Mal não faz. Preocupa não, eu vou encontrar todo mundo lá na festa de família no final do ano com esse tipo de comportamento. Terceiro filme, Atividade Paranormal, direção e roteiro de Oren Peli. Filme que dá medo pra caralho, vai, Eros. Tipo isso. Ai, Bruxa de Blair versão anos 2000. Resumiu, pronto. Glauber Rocha, lá, a câmera na mão, ideia na cabeça, e um Glauber fantasma Rocha no quarto. Revira com um comentário desse, né? Coitado. Conceitualmente, o Eros tá Mas certo. é basicamente Não, eu não isso, disse que ele tá né? errado. É só tipo assim, o que fizeram com a minha câmera na mão e uma ideia na cabeça, né? Mas é isso, é um filme contado do ponto de vista da perspectiva de uma pessoa só, na verdade do ponto de vista da câmera, né? Porque o cara nem sempre tá com a porteira da câmera. A câmera é um elemento dentro da história, Sim, né? ela é quase um personagem, né? E você passa 1h26 esperando os jumpscare que aquela porra daquele filme vai te dar. É tipo, não é Isso. meu estilo, não gosto, deu pra arrepiar o pelo, é tipo, no can do, não vou ver de novo, não vou ver as continuações. Pessoas em pé, olhando pra você enquanto você dorme, isso assim é um É muito negócio... errado, velho. É muito errado. E as patinhas no talco, velho, me ajuda. As patinhas no talco, puta que pariu Nunca pra aquela espalhe tal com merda. farinha no piso, né? Nunca, Prefiro não nunca. saber. É, Tá que nunca pariu. faça essa Mas é experiência. porque os caras não viram Supernatural, sacou? Senão ia deixar a barra de ferro lá dentro do cômodo e passar sal grosso na porta. Aí os fantasmas não entram. Ah, que é a protegida. O Eros tá muito revoltado, então eu vou contar a história que ele não contou. Estão só reforçando aí, né? Supernatural, né? Você sabe, né? Isso mesmo. Então, gente, vamos lá. Temos nessa história menina Kate com seu namorado, menino Mika, numa casa enorme, gente, só como que 2 desempregados, né? Tem uma casa daquele tamanho só nos Estados Unidos mesmo. Acabou aí a suspensão de descrença. No caso, elas usam a casa do diretor, né? Elas estão morando na casa do diretor, inclusive, porque foi gravado na casa dele. É tipo, ela é estudante universitária de literatura, eu acho, alguma coisa assim, que não dá dinheiro, e ele é day trader. Então, enfim, né? Então, ele pode ser rico, então. Se ele é day trader, ele pode ser rico. Agora, ele passa tanto tempo com aquela porra daquela câmera na mão e correndo atrás de um Ouija board que não dá tempo de ganhar dinheiro, não. É isso, pronto, resumiu o filme, é isso. É esse casal nessa casa gigante, o Mika fica querendo, correndo atrás da Ouija board e querendo filmar a menina com tudo, ela fica puta e a coisa vai descambando. Ninguém contou até agora que essa menina tá possuída, né? Eu tô prestes a. O Mika é o cara com 3 bolas no saco, né? Porque vê lá, se você tem filmado que o diabo tá andando dentro do cômodo, você vai continuar andando naquela porra daquele trem. Onde você tá, eu não tô. Você já começou puxando aí com essa conversa dois tropes que eu até juntei os dois, porque eu acho que eles são quase que um só. Tem um trope aí do filme que chama A Vítima Idiota, porque, né, gente, quem gosta daquele Mika, puta que pariu, que cara chato, né? Você quase que fica feliz quando ele se ferra, mentira, não é tão assim, mas nó, que cara chato.
E muito da chatice dele vem dele ficar achando que ele pode, é o nome do próximo trope, que é o fazer bullying com o dragão, né? Então, assim, alguém fala com ele, tem um demônio assombrando sua casa. Não provoca ele não, senão ele vai entender que você tá comprando briga com ele vai crescer pra cima de você. E o cara dele fala assim, então eu vou crescer pra cima do demônio. Oi? Ele assistiu Poltergeist, porque assim como Poltergeist, ele é do time de imbecil que não sai de dentro de casa. Gente, aquela última noite... Ele tá fazendo apologia. Mas pelo menos isso é justificado no filme, né? Eles falam, tipo, olha, esse demônio tá perseguindo a Kate. Não adianta mudar de casa que ele vai atrás dela. Até porque, tipo, a primeira casa tinha pegado fogo, né? Tipo, parece que a primeira casa pegou fogo e eles moram ali por causa disso. A gente vai ficar lá, acende a luz de noite, chama alguém pra ficar lá junto. Fecha a porra da porta do quarto, velho. Põe um sino na porta. Se alguém abrir a porta, você escuta. O negócio fato é que nada disso ia, né, parar a porra do demônio. A gente lá no primeiro episódio do demônio, a gente falou isso, que causa medo nessas bagaças desses demônios, que é isso. Nada para, não tem arma contra, não tem argumentação contra eles, até você vai fazer o quê? Você não tem solução pra aquilo ali. Exorcizar, não adianta também. Os exorcismos... Não, se bem que o exorcismo do exorcismo deu certo. Mas eles chamam o exorcista. O exorcismo do Mas não exorcismo. mata, só tira, né? Antes nele do que em mim. É tipo, vão tirar o demônio aqui de casa. Se for pra casa do vizinho, problema do vizinho. Não pode ficar aqui em casa. Que inclusive eu li nas internets, que é o plot, acho que do segundo filme, que fala que na verdade o Demo tava na irmã dela. Gente, eu não vi, eu só li a respeito. Eu acho que eu vi o 2 e tinha Eu uma vi coisa até de o ser meio 4. que uma maldição da família, assim mesmo. Sabe? Era uma Isso. família de bruxa que condenou a linhagem feminina. Era um trem meio assim. Mas então, eu não. Tipo, até acho que no final do filme ela está possuída. Né? Tipo, o final do filme ela é possuída em algum ponto. Depois, tipo, eu entendo que ela foi possuída depois da mordida do cramunhão. Mas até ali tinha só uma coisa ruim dando rolê dentro de casa. Que é até um trope aí, de mal a pior, né? Começa ruim, aí vai ficando ruim, aí vai ficando pior, aí vai ficando O bom. Toby é o demônio aí, tá? Do filme que é explicado nos da frente. Toby é primo ou é o quê? Esse aí é amigo de infância. A gente brincava junto e tal, de boa. É quase da família. Esse aí é mais tranquilo. Agora, dito tudo isso, é o filme mais incrível do mundo? Não acho. Mas continuo achando um filme esperto e que mesmo sendo aí, né, uma extensão mudando pra linguagem mais moderninha dos anos 2000, da coisa da Bruxa de Blair, que era moda na época, eu acho ele esperto e bem feito. Ele realmente constrói atenção, né? Ele constrói atenção em cima do que todos nós temos medo, né? Eu lembro de uma amiga minha, anos atrás, falando assim, acabei de mudar pra casa nova. Eu, e aí, como é que tá lá? Ela tá assim, ainda tô aprendendo os barulhos da casa, então ainda não tô conseguindo dormir direito. E eu nunca esqueci a Renata comentando isso, porque é isso, a gente vai acostumando com os barulhos da casa pra gente saber o que é pra dar susto e o que é terça-feira, né? O que Nossa. tá lá. Cara, o bom é que se você parar pra prestar atenção nos barulhos da casa, de qualquer casa, você passa a noite escutando barulho e você não faz mais nada, né? Tanto que dormir na casa dos outros às vezes é pânico, né? Pra mim Oi, é. gente, eu tinha uma prima que morava numa casa de 2 andares e a gente dormia no andar de cima e tinha uma escada de madeira do primeiro pro segundo andar. Já morei em casa assim. Puta que A pariu. casa da E minha aí mãe a é assim. escada, ela estala durante a A noite. noite Parece que toda. tem gente pisando nos degraus. E você fala, meu Deus, eu demoro pra que subir nessa desespero. escada. Eu não conseguia, as primeiras vezes que eu dormia lá, eu não conseguia Quando é um dormir. negócio, a casa inteira da minha mãe é assim. Toda em tábua corrida, ela estrala inteira. Casa de Rosemary é assim? Basicamente. Mas esse eu acho o grande mérito do filme, né? Ele vai nesse medo tão essencial que tudo quanto é lugar que a gente vai, a gente tem, que ele, né, consegue fazer o capiroto arrepiar os pelos. Com um budget, ó, desse tamanico, né? Desse tamaninho. Ok, consigo assistir uma segunda vez pra gente conversar hoje. Ele dá bem menos medo, uma vez que você conhece a história, sabe pra onde que ela vai. Depois que o 2, o 3, o 4, o 20 já estragaram a franquia e tal, mas ele ainda consegue, tipo, deixar aquela... Dá um medinho. Não quero. E daí você vai dormir, tipo, igual uma dor no Poltergeist. Televisão não liga, O né? cara deve ter gastado $15 mil pra fazer aquele filme. É tipo, no primeiro final de semana ele fez tipo $9 milhões. Eu acho que foi 11 mil. Uma vez eu ouvi esse número, não sei se é verdade. Não, não, deve ser
porque é irrisório, velho. Não tem nada, não tem iluminação. Não tem é o porra mesmo, nenhuma. É mais barato que fazer um vídeo dentro de empresa, né? Um vídeo institucional de empresa. né? Tipo, ele basicamente deve ter comprado a câmera noturna. Mais nada, sacou? Aí ter pegado uns estudantes de cinema, de atuação, né? Teatro, e foram lá. Aí entra a parte do marketing, né? Que, tipo, não tem assinatura no filme, que é da Paramount, tem um monte de coisa, não tem créditos, não tem porra nenhuma. Não tem crédito, eu lembro que isso eu reparei. Mas eles têm aquilo, né, de fazer a Bruxa de Blair, de agradecer a povo, os atores têm o nome, né, os personagens têm o nome dos atores. Essa é a parte que me dá preguiça, na verdade, né? Que é muito essa parte copiado, né? E essa altura já tava batido, né? Assim, depois da Bruxa de Blair, esse formato foi tão repetido que quando chegou na Atividade Paranormal, me deu preguiça. Mas o resto eu acho muito espertinho. Cara, eu vou te falar, mas essa porra deixa mais tenso que a Bruxa de Blair, tá? Aham. Jura? Eu acho que Nossa, nunca, gente. Não, aquela casa no final da Bruxa de Blair, gente. Mas eu vi Bruxa de Blair há 20 anos, né? E, tipo, de lá pra cá, quando vai ver a segunda vez, já não tem a mesma graça. E essa porra desse filme... Aonde que eu acho que mora a diferença? A gente já comentou disso aqui. A Bruxa de Blair dá medo durante a Bruxa de Blair. Acabou o filme, acabou medo. Eu não estendo o medo da Bruxa de Blair pra vida. Eu estendo, mas Ou vai. Atividade Paranormal, não. Você vai dormir com cagaço, né? Assim, eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu passei uma semana, eu e Flávio, dormindo com a luz acesa. eu vou dormir com o Ninja hoje. Eu não tive, não. Ele não me impressionou tanto, assim. Não sei, eu vou esperar mais tarde pra ver se a luz vai ficar acesa ou não. Então, eu assisti ele ontem e dormi de boaça. Mas, a segunda vez, porque da primeira vez eu passei uma semana dormindo de luz acesa. Gente, eu vi ele ontem, eu dormi um pedaço, inclusive, durante o filme. Uns 15 minutos só, mas tem uns horas que ele é meio chato, né? Você acordou, o seu marido tava do seu lado, balançando assim, olhando pra você. Então, eu acordei com a menina gritando loucamente. Deixa eu contar uma pra vocês, então. Tive um dia que o Flávio tava dormindo e eu tava no mesmo quarto escutando música no meu computador trabalhando, de fone. Só que eu tava mega empolgada com as músicas que eu tava cantando e cantando sem fazer barulho pra não acordar o menino, né? Então eu tava cantando achando que eu não tava fazendo som. Mas eu tava, tipo... com a boca mexe, né? Ele acorda num susto e quase grita e olha assim, nossa senhora, parece que você tá invocando um demônio numa língua esquisita, mas num cagaço. Terroriza, traumatiza o menino, olha só. Né? Você acorda, vê sua mulher lá. Deus do céu. E só faltava ser igual, né, no final aí. Um dos finais do Atividade Paranormal, que pelo menos foi o que eu vi, tem a face do pesadelo, é o trope. Foi isso que eu vi também. Que no final do filme, ela, né, depois que ela, spoiler, mata o Mika, ela vai se aproximando da câmera e no final o rosto dela fica, tipo, todo demoníaco. Tipo, Ela dá aquele pulo pra câmera, né? Tem um que ela dá o pulo pra câmera, não tem? Que eu vi ela meio que dar o pulo pra câmera. Porque eu vi ela dar aquela avançada, Ela né? na câmera, E aí eu li que o final do filme foi mudado por causa de uma indicação do Spielberg. Tipo, o Spielberg sugeriu um novo final pro filme. Agora eu não sei qual é o final que eu vi, sacou? Esse final é o que foi, né? Eu lembro de ter visto esse desde a primeira vez. O diretor tinha o final, né, o primeiro final que ele tinha feito, mas foi assim, foi só pra teste, sabe? Pra esses testes que eles fazem antes do filme ser lançado, os screening. Então ele fez esses testes e o final, ela ficava na casa um tempo, tipo assim, dava pra entender que passou um tempo e ela tava lá na casa de parada, toda suja de sangue, mas assim, parada. Eu vi esse sem final mexer. também na época. Eu vi esse final na época. E ele tá morto no chão, chega a polícia se assusta e dá um tiro nela. Eu não vi esse final. Eu vi. Então, todas as vezes que eu vi era esse, dela avançando na cama. E tem um terceiro, a última cena depois que ela mata o Mika, ela corta o seu próprio pescoço. Ah, verdade, eu li isso também. Agora que você falou, eu lembrei. Eu também lembrei agora. É o que devia ter sido utilizado para não ter 122 continuações. Mas aí qual é a graça? Pra mim, toda. Mas a continuação que eu me lembro, elas são prequels. Não sei se todas. Tem um da casa que eu lembro que ela criança, né? Que esse mas é tanto que em todos eles aterrorizador. tem o Mika, que a gente fica bem ali visível que morreu, né? Então, eu acho que são meio prequels. Não tenho certeza não, porque eu só vi o segundo, achei muito ruim. Agora, tem uma coisa que eu acho sempre legal, falando de tropes de Troll Troopers, ou agora tem uma coisa, né? Tem um trope, é o meu trope, né? Porque eu não sei fazer o que essa galera faz, que eu
o improviso, né? Eu sempre pago pau pra ator que trabalha no improviso, assim. Eu acho que essa turma aí, desses dois, né, desse casal aí da Atividade Paranormal, mandam bem no rolê do improviso. Aí as falas são bem improvisadas, né? Até porque não importa tanto, né, ali. E dá um caráter bem cotidiano mesmo, né? Assim, e tem toda aquela história de que, né, assim como no Bruxa de Blair, eles não sabiam direito o que ia acontecer, então eram eles interagindo, e aí pegava no susto mesmo, enfim. Mas acho que eles mandam bem. E eu acho que, inclusive, eles seguram mais do que os meninos da Bruxa de Blair, que, tipo, os medos são cagaços, mas as atuações são meio né? Vamos pro quarto filme, Hereditário, filme de 2018, direção e roteiro, Ari Aster. Eros, você não, Zizi, faz as honras. Esse filme é teu, né, Zizi? Eu sou meio fã do Ari Aster, né? Eu acho que o filme dele, que é o meu, é o Midsommar, mas esse é um bom filme. Vamos ver se eu sei fazer resumo igual o Eros, né? Essa é a história aí de uma família, da família Graham, que começa o filme indo pro velório da matriarca da família. E depois desse evento, coisas estranhas começam a acontecer aí com a família. E existe mais um momento traumático em que não tem jeito de falar desse filme sem dar spoiler, né, gente? Mas em que os dois filhos, né, da casa saem para uma festa e termina com um acidente horroroso. Nossa. Em que a menina morre. E isso é trampolim aí para mais uma série de eventos estranhos acontecendo que envolvem aí coisas sobrenaturais, corpos aparecendo no porão da casa, na verdade no sótão. Insetos, decapitação. Autocombustão. A mãe ficando doida, o menino vendo um reflexo dele que reage, né? Tem um sorriso malicioso pra ele. Pessoas no teto. Mais pessoas no teto. Não, enfim. O pai pegando fogo sozinho, só coisa boa. E eventualmente a gente vai, né, versão oficial do filme, versão não simbólica, descobrir que, na verdade, essa avó da família faz parte de uma seita, um culto, sei lá, que tá chamando, né? Tá querendo aí criar um corpo que seja hospedeiro do demônio Paimon. Pelo jeito, a avó era o coisa ruim e eles estão querendo reencarnar o coisa ruim da avó, né? Não, a avó era bruxona. Eu não acho que a avó era, não, até porque eu posso ter confundido isso no filme, mas eu acho que eu entendo que ele precisa ser... Corpo masculino. Corpo masculino. Tanto que a frustração da avó é que ela tem o vínculo com a menina, ela queria pôr o demônio no corpo da menina, mas por ela ser menina, ela precisa, na verdade... Nasceu menina, essa é a parada, né? Nasceu menina, ela esperava um menino. E aí ela precisa, né, atacar o filho. Então a lógica ali é quase que eu entendo assim, eles tipo matam a menina pra pôr a menina no corpo do menino pro menino receber o demônio. E a menina que faz a menina, na verdade, é trans, né? Eu não sabia disso, não. Eu li isso em algum lugar, que a menina é trans. E por isso a relação de estranhamento dela, porque ela é meio estranha, né? Então eu acho que tem muito disso, da coisa da relação dela com o próprio corpo e tal, e tipo, funciona para o contexto do filme. Entendi. Eu acho que eles põem alguma coisa na caracterização dela, porque eu não consegui achar informações, mas também não tive muito tempo de buscar, né, com cuidado, com esmero, mas sobre se tem alguma maquiagem nela, mas eu vendo fotos dela, ela não tem aquela pele que parece meio enrugada, eu acho que aquilo é feito pro filme pra parecer meio que ela não tá num corpo que tem uma coisa errada, né, quase como se fosse uma máscara, tipo máscara do Missão Impossível, né, que é quando a pessoa tira, então ela tem umas coisas meio deslocadas mesmo, assim. Sim. Esse sim, eu acho um filmão, meu tipo de filme. É um bom filme, é o melhor do pacote. Eu pra mim acho o melhor do pacote com um nível bem diferente, assim, bem né? distanciado, sim. Bem distanciado, E acho que ele tem tudo que a essa altura todo mundo que escuta a gente sabe que eu gosto, né? Ele trabalha aí uma simbologia pesada, né? Ele fala de uma metáfora aí bem grande no final, puxando um tropo que já apareceu aqui 500 vezes, mas que eu acho que dá o tom do filme, né? O filme é baseado nisso. A gente tá falando aí de medo adulto, né? A gente tá falando de medo da vida real. E essa questão aí do hereditário, eu interpreto muito como tanto a esquizofrenia que é dita que tem na família, ou no mínimo as doenças mentais, né? Porque um é deprimido, o outro suicidou, o outro tem esquizofrenia, ou a outra tem sonambulismo, enfim, a gente brinca aí com uma família que tem N vieses, né? De questões, nem sei se o sonambulismo se enquadra nisso, mas
questões, assim, de maneira geral, né, vão entrar aí nas questões das doenças mentais, e que algumas delas vêm com a pegada da gente talvez chamar de hereditária aí pra família. Agora, eu também acho que essa coisa, né, da doença mental, ela é usada como uma outra metáfora dentro da metáfora, né, camadas aí da cebola, pra falar da criação mesmo, né, de como a gente passa isso pro filho, né, e aí tem um outro trope que eu acho que se junta aí na história, que pra mim define bem o filme, que é a coisa do pais abusivos. Também já deu pinta aqui antes, Sim. mas que a gente tá falando de uma mãe que fica bem caracterizada no filme como uma mãe abusiva, e aí a gente tá falando de uma filha que também não sabe conduzir, né, esse processo da criação e criar um vínculo com esse filho, com o qual ela se frustra, de criar ele de uma maneira saudável, né? Então a gente tá vendo a perpetuação aí de uma mãe que soa muito narcisista pelo pouco que a gente vê dela, e de uma filha que talvez não tenha o mesmo narcisismo, mas que ela não sabe agir diferente na hora da criação do filho dela, e isso vai sendo perpetuado hereditariamente. Eu acho um filme muito foda de tocar nesses assuntos da maneira como ele toca. Imagina encontrar sua mãe em pé na beirada da sua cama com a lata de tiro e uma caixa de fósforo na mão, né? Puta que pariu. Gente, depois de tudo que já aconteceu, né? Esse menino, você não traumatizou até então. Mas, Né? ô Zizi, eu vi um outro também, assim, quando eu assisti, eu cheguei muito também como metáfora de luto, sabe? Aham. Porque, assim, inclusive, o filme começa com o enterro, né? Então, começa com a morte dessa mãe, né? Mãe da personagem da Toni Collette, que é a bruxona e tal. Então, começa logo assim. E, gente, né? E depois tem a morte da filha, né? E eles todos, eles lidando com essa questão da morte. Então, ela até tenta fazer, né? Um Ouija aí também, ó. Tem uma hora que ela tenta, né? Comunicar e tal. Que, inclusive, eu acho que é o único momento que não é super pesado do filme. Gente, porque esse filme, assim, né? Eu até brinquei, tem um outro que tinha o troco de mal a pior, né? Então, que as coisas vão começando, mas geralmente os filmes, assim, eles começam de um jeito e vai dando ruim, né? Não, esse filme é todo ruim, gente. Não tem um momento de leveza. Não. Não tem um momento de... Ari Aster, né? O Midsommar também. E o Midsommar faz isso durante o dia, né? Mas assim, Isso só é foda, com flores. desgraça. Mas esse tem muitas cenas durante o dia também, né? Assim, por exemplo, a hora que a mãe acha a cabeça da filha, você tá em pleno dia. Nossa, Né? Então, ele também brinca com isso. Inclusive, eu acho que os dois filmes eles têm muitas semelhanças, inclusive de começar com um acidente horroroso, né? Com uma morte horrorosa, porque no caso do Midsommar não é exatamente um acidente, né? Mas eles têm paralelos muito grandes, assim, né? E eu acho que, de toda maneira, o luto e o que vem com ele, né? E o que vem de depois, porque, falando aqui agora um pouco de experiência, perder a mãe, gente, é um troço que faz você revisitar a sua história inteira, né? Você resgata tudo que você já viveu, tudo que aquela mãe já te passou, tudo que você aprendeu com ela e não aprendeu, tudo que foi bom, tudo que foi ruim, e mexe mesmo, né? E eu não sou mãe, mas eu imagino que uma mãe que perde a mãe e que depois perde uma filha, a identidade dela enquanto mãe ali tá muito abalada. Não à toa se escolhe a esquizofrenia como a possível doença, né? Porque quando ela fala, eu tenho sonambulismo ali, eu já não sei se é sonambulismo ou se é uma esquizofrenia mesmo, né? Que já tá dando sinais mesmo antes daquele gatilho todo. É escrito na parede na hora do ritual final lá, Zazás. Então fica a dica aí, né, Zizi? Nossa. Zizi, Zazá, Zezé, Zuzu, Nossa, né? gente. Acabei de lembrar daqueles dos povo pelado, dos velhos pelados lá no... Também lembra o Midsommar, né? Assim, então... Mas ele brinca muito com isso, o filme, né? Com esse terror corporal, assim. Então, né? Eu gosto de falou desde o rosto da menina, né? Da Charlie, que tem um rosto estranho, né? Parecendo que ela não está bem naquele corpo, né? E tanto que ela tem questão da alergia, né? Então, assim, não é... E ela já demonstrava uns comportamentos meio estranhos, tipo, fazendo carinho na cabeça decapitada do passarinho. Não era uma coisa Ela muito... decapita a cabeça do passarinho. Corta a cabeça do Que é um passarinho, prenúncio né? à cabeça dela, inclusive, né? Exato. E a gente tem depois a cabeça dela... Gente, eu não achei que ia mostrar... Aquela cena da cabeça dela, puta que pariu, eu também não achei, não. Puta que pariu. Ô, gente, e vocês foram pegos super de surpresa? Eu não sabia, não você sei. não imagina, ela vai morrer, né? Ela é Final Girl, você sei lá, velho. Tem qualquer merda assim. Nossa, eu fiquei muito E chocada. uma morte pânico, né? Uma morte dura, né? Que é outra característica do Ari Aster. Ele coloca essa dureza ali naquele impacto daquela morte, como se a morte fosse realmente muito grotesca, ofensiva, assustadora, né? O cadáver no sótão, cara... Horrível. Nossa, puta que pariu naquilo. E todo, né, igual a gente fala, com moscas e apodrecendo, né? E
Nossa, ai, e a Toni Collette cortando o pescoço, gente. Eu ia falar disso com a- agora, com a corda do pé. Aquilo que é pariu. horrível também. Gente, eu escondi o olhinho nessa hora, confesso. Também, o tempo inteiro. Engraçado, eu não escondo não, mas é um filme Também tenso, é um filme angustiante, Muito tenso. né? E agora, vendo ele pela segunda vez pra gente gravar, ele não me pega no medo e no susto, porque eu já consegui acessar só o simbólico, né? A primeira visitada, você fica ali na tensão. A segunda, você já entende o simbólico, pra onde que ele tá indo e se perde um pouco da tensão. Mas a tensão, por exemplo, aquela cena da briga do filho com a mãe, e ela tá ali Nossa. culpando o menino pela morte da filha dela, e que ela fala, e ele acusa ela de não gostar dele. Aquela cena é horrorosa, né? Aquela cena dá embrulho no estômago de assistir, de tanta dureza numa relação que deveria ser muito mais afetuosa, né? Assim, ela é muito angustiante. Essa palavra que você usou, Zizi, dureza, eu entendo isso no filme o tempo todo, tá? Não Aham. tem nada suave, é tudo... Não, gente, Pau, a gente tá pau, falando pau. de uma mãe que, tipo, olha o trauma desse menino, ele matou a irmã, assim, é um acidente, né? A gente não tá responsabilizando ele, mas ela responsabiliza, né? E ela não acolhe o próprio filho, ela tem 2 filhos, um morreu de uma maneira muito trágica, muito tosca, o outro, ela tá, É o tipo, culpado na cabeça dela. deixando de fora porque ela tá culpando ele, ela não acolhe o menino que acabou de passar, o menino tem, sei lá, que 18 anos de idade, 17, 18 anos de idade, acabou de matar a irmã na cabeça dele, né? Assim, ela não acolhe ele de jeito nenhum. E um pai insosso, né? Um pai que não consegue ter a firmeza de proteger esse menino, de, Manezão, né? Nossa, que angústia. É terapeuta, né? É o papel dele. Ele só observa e escuta. Não era pra ele estar neste papel ali naquele relacionamento, né? Ele não tá num consultório, ele tá com a família dele. Ele não pode ficar. E ele fica total espectador, assim, do que tudo que tá acontecendo, né? A hora que ele toma algum tipo de atitude, né? Que já é numa hora muito extrema, é a hora que ele se ferra também, né? É a hora que ele deixa de existir. É. Mas ele deixa a coisa degringolar demais. E a gente, precisamos de falar de agarrado no teto, né? Pessoas agarradas no teto. É assim, pra mim, eu não sei. É muito errado, né? É muito errado. E aquela cena, tem uma cena que ela tá no teto e não é explorado. Não a cena morre ali, acabou a cena. Depois você vê claramente ela no teto, no canto. Mas só Mas dela ela tá tá ali já lá. é incômodo o suficiente. E né? eu tava assistindo com a Fernanda e eu vi aquilo e eu comecei a ficar assim, puta que pariu. E ela assim, quê? Eu, puta que pariu. Eu falei, você não tá vendo? Ela vendo, sabe? Porque ela tava olhando sem nada, assim, tô de boa. É o tipo da nuance que tá ali, né? Assim, isso você vê. Isso é desgrama. Não, e tem várias coisas assim, né? A câmera passando e tem uma pessoa parada. Várias Tem. e várias. Não, e de novo brinca com o nosso medo de adulto, né? Que você tá olhando meio distraidamente pro ambiente, assim, e onde você não tá esperando, tipo, no teto da sua casa, tem uma pessoa lá. Sim, mas uma coisa que eu acho legal do Agarrado no Teto, que ele não é um trope específico do filme de terror onde essa pessoa tá errada, né? A ideia do tipo, tem alguém chegando, eu preciso me esconder, eu vou me ferrar, e aí eu consigo achar aquela gretinha daquele móvel pra eu conseguir me pendurar e esconder, e ninguém vai olhar pro teto, procurar debaixo da cama, mas não me procura no teto, também é o Agarrado no Teto. Mas aqui, como não é nesse contexto, acaba ficando bastante aterrorizante, né? Até porque ela não tá grudada em nada, né? A mão dela e o pé dela tá bem livre e a gente dá pra ver isso muito nitidamente. A do Tom Cruise em Missão Impossível 1 também. Tipo E isso. que é um terror, né? Mas ok. Uma outra coisa que eu acho que dá uma camada bem de tensão pro filme é a trilha sonora, né? E aí tem um trope, esse eu não conhecia, eu descobri estudando pra essa pauta de hoje, que é o Drone da Morte. E que é bem recorrente essa trilha sonora, que é meio drone, né? Ela pega ela, em vez de criar uma melodia, ela faz só isso. Um padrão, uma padronagem, né? E aí isso vai aumentando e vai num crescendo, e esse crescendo gira uma tensão, e às vezes até quando ele não tá no alto, né, no auge dele, tem uma coisa de ter uma camada ali de Parece sensação hipnótico, pra Zizi. gente, né? E ele tem uma coisa que você identifica o que é, aí você, era a trilha sonora que tava ali o tempo inteiro na minha cabeça, né? Zizi, e tem uma coisa no som de drone, que aí, quando você vê drone mesmo, ele cada hélice emite um barulho. Tem um pouco dessa dupla voz, tripla voz, sabe? Aquela mistura, que eu sempre brinco, é igual cortador de grama, porque cortador de grama que tem uns maiores, que tem 2, 3 motores, né, que estão ali usando, tem 3 sons ao mesmo tempo. Eu sempre brinco, é o cortador do capeta, porque é 3 vozes que saem na parada, não é uma, sabe? 3 Daquela- espíritos lá dentro. O Colin Stetson, ele se inspirou em barulho da natureza, tipo barulho de água, de folha, de floresta,
num passeio noturno que ele deu no meio de uma mata, e parece que a coisa estava meio macabra, assim, e ele usou isso como referência para fazer a trilha sonora. Tô fazendo um filme de terror, vou dar um passeio no meio da mata. Obrigado. Não é esperto não. Não. Mas é assim que ele acha as referências boas, né? E que ele precisa pro rolete. Não tem um trope disso, mas uma das coisas que eu acho que torna a construção de filmes de terror boas, que o Ari Aster faz muito, é isso que a gente falou, né? O medo adulto, ele se sustenta independente do jumpscare, independente do impacto daquele um momento que você vê. Então o filme não se perde quando você assiste 2, 3, 4, 5 vezes, né? E ele faz isso no Midsommar também, mas ele prenuncia quase tudo que vai acontecer no filme. É muito legal. Então a Charlie, na noite antes do acidente da festa, ela vai dormir com um pijaminha, não sei se é um pijaminha ou um casaquinho, mas ela tá usando um negócio de pelinho, que lembra tipo pé de cordeiro. E logo na cena seguinte, alguém fala alguma coisa de sacrifício, completamente fora de contexto. É só quase que a palavra que é citada. E logo depois a Charlie morre, né? Então ele vai fazendo esse tipo de brincadeira o filme todo. É muito legal. Gente, tô querendo ver uma terceira vez agora. Eu vou fazer a aulinha dele igual eu fiz do Midsommar, mas eu não tenho a mesma bagagem. Não tenho. Mentira, eu não vou fazer não. Eu tô aqui brincando. Porque no Midsommar eu realmente tenho toda a bagagem, né? Assim, quer dizer, não tenho toda, mas eu tenho muita, né? Mas você sabe que aquela parte da aula tem uma frase no quadro escrito falando de destino e tal. É uma mesma frase, o mesmo diálogo que foi usado no Halloween de 78, né? Que tipo, é uma cena semelhante e a frase fala do destino do menino que tá assistindo a aula. Eros é bom em frase. Entendi, legal. Ele também faz muito isso de homenagear outros filmes de terror, né? Ele é tipo, eu vejo ele quase como um Tarantino do filme de terror. Suga um tanto de referência, não tem dó de colocar escancaradamente que ele tá brincando com elas e tá lá. Eu acho que a palavra que define ele é twist, sabe assim? Ele pega esse misturão, Zizi, ele transforma, né? Ele não copia, ele transforma. Essa é a parada. Ele bate tudo no liquidificador e faz a versão dele, né, daquilo. Outra coisa que eu acho muito legal do filme é essa história, né? A gente tá aí falando uma sugestão de uma esquizofrenia que uma das maneiras de se manifestarem, né, com múltiplas personalidades, essa coisa do menino olhar no espelho e ver no reflexo uma outra pessoa, é muito legal, né, porque ela dá uma tensão grandona, é uma cena de filme de terror, né, que te deixa com medo, mas simbolicamente ela também tá te contando assim, não é nada paranormal necessariamente, eu tô te falando de uma pessoa que não, né, que tem dupla personalidade, tá? Está despontando nela ali, ela não tá entendendo. Dá pra pensar desse jeito, apesar de que o filme não te deixa pensar assim também, né? Isso é não, no final ele realmente... Gente, no final pra mim é tudo um grande delírio, né? Assim, eu não consigo não ver ele mais dessa forma. Eu consigo entender que é toda uma alusão a uma coisa, né? Assim, tem um demônio e tal, mas ali naquela hora pra mim é sucumbir à loucura. A começar que o filme começa numa casinha de maquete e termina na casinha de maquete, né? Então aquilo nada aconteceu. Beetlejuice, tipo... é Beetlejuice então, resumindo. Não tem nada. Bookends dando pinta pra variar nos nossos filmes. Okay. Eu ainda acho que o demônio ali saiu no fim das contas e deu certo, é isso mesmo. Também acho. Temos Eros aí depois pra mostrar. Qual que é o primo lá, Zizi? Ô Eros, como é que é? História de família aí, você tem lá o primo? Ficou preso na maquete, alguma coisa desse tipo? Não, na maquete não. Não, Beetlejuice não é da família não, então. Exorcizamos te, omnis immundus spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursio, infernalis adversarii, omnis legio, omnis congregatio et secta diabolica. Então, pra encerrar, eu acho que cada um de nós aqui podia falar um outro demônio, o Eros não vale, a gente já falou dele, que a gente não abordou aqui nos filmes, mas que valem a pena ser citados, de maneira bem breve. Gente, o Hades pode contar como demônio? Pode, Do Hércules? Sim. Pode, claro. Ai, gente, Adoro. é o melhor. Adoro. Verdade, aquele cabelo que é uma chama azul. Maravilhoso. Bem lembrado. Não, é um ótimo muito demônio. bom. Ótimo. Tem um demônio e um anjo na história, mas o Good Omens, eu curto bem a série e tem toda essa história aí de demônio e anjo também, de uma maneira bem legal, bem divertida. Bom, se eu tivesse que escolher um demônio favorito, seria o Robert De Niro em Coração Satânico, porque ele chama Louis Cypher, que é um anagrama para Lúcifer. E ele tem unhas grandes e ele come ovos, que são almas de galinhas. O meu é o Ele, que é o demônio das meninas superpoderosas, e apesar de chamar ele se transveste como uma mulher. E Ele é quase uma drag queen, né? Ele tem voz masculina, vestido de mulher, ele é uma drag ali, né? Tem uma representação, que eu acho incrível. Olha que tem uma leitura subliminar nisso aí, de que transexuais e drag queens são o demônio, hein?
tá errado. Isso não é legal nos tempos de hoje, Polêmica. não. Polêmica. Olha o diabo aí querendo. No dia que o diabo levantou essa bandeira e não foi a gente que, tipo, deu sinal pra ele, tipo, não, tá Casos errado, de né? família. Acabou. Ai, gente, que calor é esse? Diz o diabo.